E aí, gente, como é que vocês estão? Eu tava andando pelo submundo da internet, também conhecido como X ou Twitter, e eu vi muita gente brigando por causa de Demon Slayer. E aí eu lembrei que Demon Slayer existe, porque eu sou uma pessoa que eu nunca fui muito fã de Demon Slayer. Então, pontualmente, quando Demon Slayer entra em hype, eu lembro que Demon Slayer é um dos bagulhos mais absurdos que foi lançado recentemente, que é um anime mais influente da última década, e que esse negócio aqui furou todas as bolhas possíveis, tanto que tem gente que você nunca ia imaginar assistir um anime, que começou a assistir só por causa de Demon Slayer. E olhando isso eu pensei, nossa, que doideira, né, velho? Um dos negócios mais influentes que tá tendo aí. E é um negócio tão mais ou menos, é tão medíocrezinho tal do Demon Slayer, que me deu vontade de fazer um vídeo falando sobre isso. Então, vambora. Só um adendo aqui, medíocre quer dizer mediano, tá? Não é uma coisa ruim, é um negócio nota 6, não nota 1. Episódio 19 com a respiração do sol. Trem infinito, o distrito do entretenimento, eu não preciso falar mais nada. Todo mundo que assistiu isso daqui sabe o que sentiu quando assistiu essas obras de arte pela primeira vez. Você olhou sua tela, um monte de pintura em sequência de uma luta de homens gostosos se cortando no meio. E você falou, cinema. E eu também falei cinema, porque é muita doideira, é muito massa véia. Mas por trás dessa animação que é praticamente perfeita, o que é o Demon Slayer? Antes do anime lançar, o mangá de Demon Slayer nunca tinha chamado muita atenção. Ele era uma obra mediana mesmo. Ele ficava ali no meio das vendas da Shonen Jump e tudo mais. Ele nunca ia conseguir bater um One Piece da vida, Haikyuu, Black Clover. Ele nunca tinha ficado entre o pódio dos mangás mais vendidos. Mas ele era autossuficiente para também nunca ter chegado perto de ter sido cancelado. E primeiramente a gente tem que elogiar o executivo que conseguiu pegar essa obra Demon Slayer e entregar para um estúdio que fez o que Ufotable fez com Demon Slayer. Porque esse cara era brabo. Pegar uma obra medíocre que quase ninguém conhecia e transformar num dos negócios mais populares do mundo não é pra qualquer um não, tá? Esse cara é um dos caras que sabe fazer dinheiro no mundo. Porque, meu amigo, o que Ufotable fez não foi uma adaptação de mangá, não. Os caras pegaram e fizeram um milagre. Eles pegaram um negócio sem sal nenhum e transformaram num banquete. Até porque hoje em dia a gente tem essa perspectiva de que Demon Slayer é um negócio muito bonito, Demon Slayer é um negócio muito cinematográfico. Mas, mano, você já viu as páginas do mangá de Demon Slayer? Demon Slayer é um traço comum, pra não dizer que é bem feinho. E além disso, Demon Slayer tem uma pancada de problema. A história é genérica, o protagonista é genérico, os vilões são completamente esquecíveis, o mundo não se desenvolve muito bem, diversas outras coisas que eu poderia ficar citando aqui. O Tanjiro é praticamente a reencarnação do Mano JC, né? O cara é Jesus Cristo na Terra, porque ele é o cara que mais perdoa. Pensa num cara que perdoa. Esse é o Tanjiro. Ele vê um demônio dilacerando 40 pessoas e ele fala, nossa... Mas a história dele deve ter sido tão triste, coitado. Meu amigo, o Tanjiro é tão perfeito que chega a dar raiva. Os personagens secundários são extremamente genéricos e estereotipados. O Zenitsu é aquele negócio do cara que tem medo, mas na verdade é muito foda. O Inosuke é aquele cara que só pensa em lutar e ignora tudo e só vai lutar e age por instinto. A Nezuko era pra ser a mulher empoderada do negócio, mas ela não é. Ela é só um acessóriozinho fofo que anda com tangerina. E as motivações são aquela motivação pontual. Você vai ver um flashback dele, ele vai desenvolver todo o passado dele e isso nunca vai conversar com o futuro da história. É só aquilo ali mesmo. A partir daquilo, ele é o cara que vai caçar demônio pro resto da vida dele. Ele não tem desenvolvimento nenhum a partir disso. E o problema não é necessariamente a história ser muito simples. Até porque histórias simples podem ser grandiosas também. Vou dar de exemplo aqui Dark Souls. A história de Dark Souls é uma história até genérica, inclusive. É uma história muito simples. Mas a forma como ele te entrega ela, a forma como você vai descobrindo a história através do cenário, através dos itens, através dos inimigos, através do mundo, você se sente imerso naquela história. Você olha aquela história simples e ela parece muito mais. Ela é muito incrível. Infelizmente, Demon Slayer não consegue passar essa sensação em nada. Ele não tem algo que destaque ela ao ponto de ela ser, por mais que a história fosse simples, ser algo a mais do que isso. Não, ela é só uma história simples mesmo. Mas antes que você venha me encher muito o saco, não é um problema você gostar de coisas simples e medíocres também não. Eu também sou assim, pô. Eu gosto de Bleach, com todos os arcos sendo a mesma estrutura, com os personagens secundários que são completamente esquecidos. Eu gosto de Black Clover, que é literalmente
um clichê ambulante. De vez em quando é bom uma obrazinha assim medíocre que não se propõe a ser nada mais do que isso. Às vezes você tá num dia cansado, você tá de saco cheio, você não quer ficar desenvolvendo um pensamento sobre uma coisa que é muito complexa. Aqui é o feijão com arroz ali, o cara cortando o cara no meio, e é isso aí. O problema de Demon Slayer não é esse. Você existir nunca vai ser um problema. Até porque a autora, enquanto tava escrevendo Demon Slayer, nunca teve a perspectiva de que Demon Slayer ia se tornar o que se tornou depois. Então qual que é o problema da história ser simples, dos personagens não ser bem desenvolvidos? Nenhum. O problema é zero. E o problema de você gostar disso também é zero. O problema, pra mim, é o que aconteceu depois do sucesso de Demon Slayer. Quando se lança um filme, igual lançou o filme do Rengoku lá do Trem Infinito, a indústria aprende uma lição. Pra que eu vou lançar 12 episódios de anime semanal, ficar lançando, negócio cansativo, sendo que eu posso lançar um filme pra adaptar um arco inteiro e lucrar muito mais. Eu vou ter um hype, vai ter o hype de você ir assistir um negócio no cinema. E eles transformaram um negócio num evento mesmo. É um evento igual um Vingadores Ultimato da vida. E cada vez mais as pessoas querem esse evento e não querem mais aquele negócio que os animes têm, que é ser uma história contínua, que a cada semana você vai chegar lá na sua sala de aula e vai comentar com seu amigo: oh, você viu o último episódio de não sei o que? E aí você vai ter uma conversa a partir disso, fica hypado a semana inteira. Não, eu quero um filme que tenha cenas muito foda e que seja um evento que eu vou com os meus amigos, e é isso. E pra mim o ponto principal disso tudo é que Demon Slayer ditou um ritmo que a indústria ela naturalmente já tava caminhando pra ter, só que ele estimulou muito mais. Que é o foco no simples. Você pega uma obra simples, independente do que ela aborda, independente da complexidade dela, independente de qualquer coisa. Inclusive, se a obra for muito simples, é até melhor. E você faz uma animação muito foda. É o que aconteceu com Solo Leveling, por exemplo, que seguiu a mesma fórmula. É uma história qualquer, com personagens qualquer, desenvolvimento de qualquer jeito, só que aí você pega, faz uma animação muito foda e faz um negócio, um dos negócios mais populares do mundo. E tá cada vez mais difícil da indústria querer investir, por exemplo, no que seria um Jojo atual. Não confunda, não vai existir uma obra que seja um Jojo da atualidade, nunca vai ter. Só que não vai existir um incentivo a obras esquisitas e diferentes, igual o Jojo é, por exemplo. Hoje em dia o que a indústria quer mais é investir no novo Solo Leveling, no novo Demon Slayer, pegar uma obra genérica, fazer uma animação muito boa e fazer o negócio ficar popular pra caramba. Ninguém tá nem aí pros negócios mais diferentão, que trata sobre assunto político, que trata sobre desenvolvimento de mundo, que trata sobre assuntos polêmicos, que trata sobre aspectos da vida, não. O negócio é pegar personagens genéricos, história genérica, fazer uma animação boa e é isso. Então Demon Slayer é um negócio que, se você for parar pra analisar todas as camadas, é um negócio que vai levando em outro e é um emaranhado muito louco. E eu tenho certeza absoluta que a autora nunca pensou que ia chegar nesse ponto aqui. E isso acaba criando um efeito de que a animação é o protagonista e a história e os personagens são coadjuvantes. E isso eu acho que é um problema. E isso tá acontecendo cada vez mais e a tendência é que continue, porque Solo Leveling repetiu exatamente a mesma coisa e teve o mesmo efeito. Todo mundo falando de Solo Leveling, falando que é muito bom, furou a bolha. Tanto Demon Slayer quanto Solo Leveling furaram as bolhas dos seus tempos. Você vê pessoas de outros nichos completamente diferentes falando sobre esses animes e você não vê eles falando sobre um Jojo, um One Piece da vida. E isso é muita doideira pra mim. Demon Slayer é um marco. Definitivamente é um negócio que moveu uma geração inteira. É o poder, é a prova cabal de que a animação consegue transformar qualquer coisa em uma coisa incrível. Só que ao mesmo tempo é um alerta de um gatilho muito interessante. Que a indústria, até as próprias pessoas mesmo, elas continuam priorizando o espetáculo ao invés da essência da história mesmo. E por causa desse comportamento da indústria reativo a partir de Demon Slayer, a gente tá num risco de entrar em uma era que só vai ter obra morna, obra esquecível e obras que são genéricas. Uma coisa linda de se ver, mas vazia de sentimento. Lembrando que isso aqui é só uma opinião, eu não tô tentando impor ela como se fosse a maior verdade do mundo. Você pode discordar, concordar, você pode adicionar o que você quiser aí nos comentários. Só por favor, seja respeitoso, não fica xingando as pessoas, só porque elas têm opinião diferente de um negócio que você assistiu. E agora vai estar passando os comentários do último vídeo que eu postei, se você não assistiu, se quiser assistir aí, opiniãozinha de Naruto. E esses comentários queriam chamar a atenção, então aí a atenção tá dada. Tamo junto, deixa um like, inscreve, etc e tal, já tá ligado nisso tudo, e um beijo.